O silêncio que vocês ouvem agora não é um erro técnico. É a sonoridade exata da democracia brasileira sendo asfixiada em plena luz do dia. Sejam bem-vindos, camaradas, a mais uma edição de O Estopim. Eu sou a Sofia Mendes, falando diretamente da trincheira da informação independente, onde a censura corporativa ainda não conseguiu puxar nossos cabos. E eu sou o Alfredo Andrade. Hoje, nós não vamos apenas narrar os fatos, nós vamos desmontar a maquinaria. Se você acompanha o noticiário tradicional, deve ter visto manchetes assépticas como confusão na Câmara ou tumulto encerra a sessão. Mas nós sabemos que a linguagem é um campo de batalha. O que aconteceu ontem, dia 9 de dezembro de 2025, em Brasília, não foi um tumulto. Foi um ensaio geral de autoritarismo, um pogrom institucional contra a oposição de esquerda e contra a liberdade de imprensa. Exatamente, Alfredo. Para quem está chegando agora, vamos contextualizar o cenário de guerra. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, protagonizou um ato de resistência histórica. Ele ocupou a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. Não foi um ato de vaidade, foi um grito desesperado contra a tratoragem política que visa não apenas cassar seu mandato de forma sumária, mas também aprovar a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Glauber sentou-se na cadeira de Hugo Motta, o homem que hoje vamos dissecar cirurgicamente. E qual foi a resposta do sistema? Qual foi a resposta daquele que se auto-intitula o guardião da casa do povo? Hugo Motta não enviou negociadores, ele não abriu um microfone para o diálogo, ele enviou a força bruta. A polícia legislativa foi acionada como se estivesse invadindo uma boca de fumo e não o plenário da soberania popular. Glauber foi retirado à força, mas o crime maior, Sofia, aconteceu nas sombras. As sombras eletrônicas, Alfredo. No momento em que a violência estatal se abateu sobre um parlamentar eleito, o sinal da TV Câmara foi cortado. A transmissão no YouTube foi interrompida. Quem tentava assistir viu apenas uma tela estática com a mensagem cínica: "Voltaremos em instantes". Jornalistas que estavam no plenário, cumprindo seu dever social de testemunhar a história, foram expulsos. Relatos que chegam até nós falam de repórteres derrubados, empurrados, tratados como inimigos combatentes. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, já emitiu nota classificando o ato como censura e violação do direito à informação. Mas o que me choca, Sofia, é a naturalização disso. Hugo Motta subiu à tribuna, depois limpou a poeira imaginária do terno e fez um discurso digno de um ditador de opereta. Ele disse: quem tentou fechar portas ao diálogo escancarou a própria intolerância. Vejam a inversão psicanalítica. O homem que manda bater e censurar acusa a vítima de intolerância. É a velha tática da direita oligárquica brasileira. O verniz da civilidade cobrindo o porrete do capitão do mato. Motta disse que a cadeira não pertence a ele, mas à República. Que frase linda para colocar no Instagram, não é? Mas a prática mostra que ele trata a Câmara como uma extensão do feudo familiar na Paraíba. E é aqui que o nosso programa de hoje começa de verdade. O incidente com Glauber Braga foi apenas o estopim, a ponta do iceberg. O que está submerso é uma montanha de corrupção, patrimonialismo e um projeto de poder que ameaça a própria existência da República. Se preparem o estômago. A viagem vai ser longa e o cheiro de enxofre é forte. Alfredo, eu tava tentando fazer as contas aqui do meu aluguel. A inflação tá pegando, o preço do mercado subiu e a gente conta moeda para fechar o mês. Mas parece que existe um Brasil paralelo onde a matemática funciona de forma diferente. Um Brasil onde as leis da economia e da decência são revogadas. Você tá falando do milagre de João Pessoa, Alfredo? Exatamente. Vamos aos fatos crus e documentados que a grande mídia tenta esconder nas notas de rodapé. Em janeiro de 2025, apenas alguns dias antes de Hugo Motta assumir a presidência da Câmara, e atenção para esse timing, ele é crucial, uma empresa ligada à família dele, a Medeiros e Medeiros LTDA,
realizou uma compra imobiliária que desafia a lógica. Estamos falando de um apartamento de luxo em João Pessoa. E quando eu digo luxo, camaradas, não pensem num 3 quartos na Tijuca. Estamos falando de mais de 400 metros quadrados de área privativa, 4 suítes, pé direito duplo, vista eterna para o mar, um palácio suspenso onde a elite observa a miséria lá de cima. Unidades idênticas nesse mesmo prédio são vendidas no mercado por valores entre 5 milhões e 7 milhões e meio de reais. O valor venal, aquele que a prefeitura usa para cobrar o imposto, é de 3 milhões e 800 mil. Agora, Sofia, revele aos nossos ouvintes por quanto a empresa da família do presidente da Câmara registrou a compra desse imóvel. R$ 125 mil. 125 mil, essa risada é porque é de escárnio. 125 mil reais, oficial, é a porcaria, porém, é 125 mil reais. RS 125 mil. Sofia, isso não compra um kitnet sem janela em áreas valorizadas das capitais hoje em dia. Estamos falando de um valor que representa cerca de 2,5% a 3% do valor real do imóvel. Vamos colocar isso numa tabela mental para os nossos ouvintes visualizarem o tamanho do escárnio? Item: valor de mercado ou fiscal, valor pago por mota. Diferença: porcentagem. Apartamento de luxo em João Pessoa. 5 milhões de reais é estimativa, valor pago por mota: 125 mil reais. Diferença, menos 97,5%. Valor venal, o base ITBI, 3 milhões e 800 mil reais. Valor pago por mota, 125 mil reais. Diferença, menos 96,7%. Isso é obsceno. E a desculpa oficial? A construtora Amassai teve a audácia de dizer que vendeu apenas uma fração ideal do terreno. Mas, Sofia, o prédio já estava pronto. A compra foi realizada em janeiro de 2025, com a edificação entregue. Como você compra uma fração de terreno de um prédio pronto por um preço de banana? Isso tem nome técnico no Código Penal e nos manuais de combate à lavagem de dinheiro, Alfredo. Especialistas apontam isso como um indício clássico de ocultação de patrimônio e lavagem de capitais. Funciona assim: você declara um valor irrisório na escritura para pagar menos imposto de transmissão e, principalmente, para não ter que explicar de onde vieram os outros 4 milhões e 800 mil reais que provavelmente foram pagos por fora. Dinheiro não contabilizado, dinheiro que não passa pelo sistema bancário oficial, dinheiro de mala, dinheiro de propina. É essa a suspeita que paira no ar. E o mais grave: a lei de lavagem de dinheiro obriga os cartórios a comunicarem ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, qualquer transação imobiliária com discrepância significativa de valor. O cartório de João Pessoa comunicou? Silêncio total. Ninguém responde. E não é um caso isolado. A empresa Medeiros e Medeiros, que está em nome da esposa e dos filhos menores de Hugo Motta, vejam a covardia, usar crianças como laranjas de patrimônio, acumulou mais de 5 milhões em imóveis desde 2022. Enquanto isso, na Declaração Oficial de Bens de 2022, Hugo Motta dizia ter um patrimônio de 1 milhão e 100 mil. A conta não fecha. A evolução patrimonial é incompatível com os rendimentos lícitos de um deputado. Mas de onde vem esse dinheiro? Para responder essa pergunta, Sofia, nós precisamos sair da orla de João Pessoa e viajar para o sertão. Precisamos ir para o feudo eleitoral da família, a cidade de Patos, porque todo oligarca precisa de um curral e todo curral precisa de uma torneira de dinheiro público. Patos, a Morada do Sol. Uma cidade de gente trabalhadora, resistente, que carrega a história da Paraíba. Mas politicamente, Patos é tratada como a propriedade privada do clã Motta Vanderlei. O pai de Hugo Motta, Nabor Vanderlei, é o prefeito. A avó, Francisca Motta, já foi prefeita e deputada. É uma dinastia que se perpetua no poder não pela competência, mas pelo controle da máquina. E que controle! Vamos mergulhar na Operação Outside da Polícia Federal. O nome é sugestivo, lado de fora.
Talvez porque o dinheiro público esteja sendo jogado para fora dos cofres da prefeitura, direto para o bolso de empreiteiros amigos. A Polícia Federal deflagrou essa operação para investigar desvios de recursos federais destinados a obras de pavimentação em Patos. Estamos falando de contratos milionários, Alfredo. Cerca de 6 milhões de reais para restaurar avenidas. Dinheiro que veio, vejam só, do famigerado orçamento secreto. O mecanismo é engenhoso na sua simplicidade criminosa. Hugo Motta, lá em Brasília, usa seu poder de barganha para direcionar emendas do orçamento secreto para a Prefeitura de Patos, comandada pelo Papai Nabor. O dinheiro chega, a Prefeitura faz uma licitação viciada e quem ganha? A empresa Engelplan. E aqui entra o detalhe sórdido. Para ganhar a licitação, a empresa baixou o preço, fez uma proposta barata, ganhou. E logo depois, plim, a mágica dos aditivos contratuais. O valor do contrato foi inflado posteriormente, recuperando o lucro e garantindo a gordura para o desvio. Só um aditivo teve superfaturamento estimado em R$ 269 mil. A PF foi clara. Há indícios de conluio entre empresários e servidores da prefeitura. Inclusive, uma servidora é apontada como a ponte entre os interesses do empresário e o grupo político de Hugo Motta. E tem mais. A PF também está de olho no rei do lixo, o empresário José Marcos Moura, que opera contratos de limpeza urbana na região e também é alvo de investigações sobre o uso dessas emendas. É um ciclo fechado de extração de riqueza. O deputado manda o dinheiro, o prefeito, pai, contrata a obra, o empreiteiro, amigo, superfatura e o dinheiro excedente volta para financiar a campanha e, suspeita-se, comprar apartamentos de luxo em João Pessoa. É a privatização do Estado em escala industrial. E não podemos esquecer o histórico familiar. A avó, Francisca Chica Motta, já foi alvo de operações com nomes terríveis: Operação Desumanidade e Operação Veiculação, desvio de dinheiro de transporte escolar, fraude em licitações de saúde. Embora tenha conseguido vitórias judiciais recentes, muitas vezes por prescrição ou tecnicalidades, a mancha moral permanece. Ela foi denunciada por sonegação fiscal de 2,4 milhões de reais. Hugo Motta não é um desvio de conduta na família. Ele é o aprimoramento do método. Ele é a terceira geração da oligarquia, mais sofisticada, mais articulada, operando não mais apenas na prefeitura do interior, mas na cadeira mais importante do Legislativo Federal. E ele não hesita em usar esse poder para proteger os seus. Veja a Codevasf. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco virou a Estatal do Centrão. E quem Hugo Motta indicou para a superintendência da Codevasf na Paraíba? Fred Queiroga. Quem é Fred Queiroga, Alfredo? Um técnico renomado? Um engenheiro sanitário? Não, Sofia. Fred Queiroga é um político condenado por desvio de dinheiro público. Hugo Motta indicou uma pessoa condenada por roubar o erário para gerir um orçamento de 2,1 bilhões de reais na Codevasf. Isso não é incompetência, isso é dolo. Isso é colocar a raposa para tomar conta, não do galinheiro, mas da granja inteira. E é por isso que o incidente com o Glauber Braga é tão simbólico. Quando Glauber ocupa a cadeira da presidência, ele não está apenas protestando contra uma pauta. Ele está profanando o altar onde essa oligarquia realiza seus rituais de pilhagem. Glauber é o anti-Motta e o sistema não tolera anticorpos. Mas para entender como Hugo Motta chegou lá, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar a 2015, o ano em que o ovo da serpente eclodiu. Hugo Motta era um jovem deputado com pouco mais de 20 anos. O menino prodígio, diziam alguns. Mas ele tinha um mentor, um professor nas artes das trevas parlamentares. Eduardo Cunha, o príncipe das trevas original. O gangster que presidiu a Câmara e conduziu o país ao abismo do impeachment. Hugo Motta não era apenas um aliado de Cunha. Ele era o chefe da tropa de choque. Em 2015, o Brasil parou para assistir à CPI da Petrobras.
Era a oportunidade de limpar a corrupção na estatal. E quem Eduardo Cunha escolheu para presidir essa comissão vital? O jovem Hugo Motta. Por mérito? Por capacidade investigativa? Não, por obediência cega. A gestão de Motta na CPI da Petrobras foi um escândalo dentro do escândalo. Ele transformou a comissão num bunker de defesa de Eduardo Cunha. Ele contratou a Kroll, uma empresa de espionagem privada internacional, para investigar quem? Os corruptos? Não, para investigar os delatores que acusavam Eduardo Cunha. Pensem na gravidade disso. Dinheiro público da Câmara foi usado para pagar detetives particulares para vasculhar a vida de Júlio Camargo, o lobista que delatou que Cunha pediu 5 milhões de dólares de propina. O objetivo não era buscar a verdade, era intimidar testemunhas e desqualificar provas contra o chefe. Motta indeferia sistematicamente os requerimentos que poderiam atingir Cunha ou seus aliados. Ele blindou o PMDB da época com um muro de aço processual. E quando Cunha mentiu na CPI, dizendo que não tinha contas na Suíça, mentira que depois causou sua cassação, Motta estava lá, balançando a cabeça em aprovação, validando o teatro. E a lealdade, Alfredo? Ela durou? A lealdade entre bandidos dura até a polícia bater na porta. Quando o barco de Cunha afundou, quando ficou insustentável mantê-lo, Hugo Motta fez o cálculo político. Nos registros da votação de cassação de Cunha, a posição dele é ambígua, cheia de ausências e manobras. Ele votou pelo impeachment de Dilma, traindo a base nordestina que o elegeu originalmente sob a bandeira do lulismo. Motta aprendeu a lição mais importante de Cunha: não tenha ideologia, tenha interesses. Ele é um camaleão. Ele foi dilmista quando o PT era forte, foi cunhista quando Cunha mandava, foi bolsonarista nas pautas conservadoras e agora tenta posar de independente. Mas o DNA político é claro. Ele é um filhote da ditadura parlamentar que Cunha tentou implementar. E agora, em 2025, o aluno superou o mestre. Cunha acabou preso. Motta é presidente da Câmara, com um poder que Cunha jamais sonhou ter, porque hoje o orçamento é impositivo e secreto. Chegamos ao presente. Por que Hugo Motta reagiu com tanta violência contra Glauber Braga? Por que a pressa em caçar o deputado do PSOL? Porque Glauber é a pedra no sapato do grande projeto de 2025, a PEC da blindagem e a anistia aos golpistas. Vamos traduzir o juridiquês da PEC da blindagem, também chamada cinicamente de PEC das prerrogativas. O que ela faz, na prática, é criar uma casta de intocáveis. Pelo texto que Motta defende, medidas cautelares contra parlamentares como buscas e apreensões, quebra de sigilo bancário, prisões preventivas precisariam ser submetidas e aprovadas pela mesa diretora da Câmara ou pelo plenário. Vamos aplicar isso à realidade de Hugo Motta. Imaginem que a Polícia Federal, na Operação Outside, descubra que o dinheiro desviado em Patos pagou o apartamento em João Pessoa. O delegado pede a quebra de sigilo bancário de Motta. Com a PEC da blindagem, esse pedido teria que ir para a mesa diretora da Câmara. Quem preside a mesa? O próprio Hugo Motta. É a institucionalização da impunidade. É dar a chave da cela para o prisioneiro. Motta não defende essa PEC por um princípio abstrato de separação de poderes. Ele defende essa PEC porque a Polícia Federal está respirando no pescoço dele e da família dele. É autodefesa pura e simples. E para aprovar essa aberração, ele precisa de votos. E quem tem votos e também tem medo de cadeia? A extrema-direita bolsonarista. É aí que entra a moeda de troca, a anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Motta pautou projeto que reduz penas e pode perdoar os criminosos que destruíram o Congresso, o STF e o Planalto. Vejam a hipocrisia nauseante. Ele expulsa Glauber Braga por desrespeito à instituição porque sentou numa cadeira, mas quer anistiar os que defecaram nas mesas, quebraram obras de arte e tentaram dar um golpe de Estado violento. Para Hugo Motta, o extremismo não é tentar acabar com a democracia,
O extremismo é investigar conta bancária dele. Ele está disposto a soltar terroristas domésticos para garantir que ele mesmo não vá para a cadeia por corrupção. É um pacto de sangue contra o povo brasileiro. E vamos comparar o tratamento. Glauber Braga, processo de cassação acelerado. Polícia, expulsão, corte decimal. Eduardo Bolsonaro, que tem faltas suficientes para perder o mandato, que viaja para os Estados Unidos para conspirar contra o país. Hugo Mocha apenas comenta que ele tem faltas, mas não há polícia, não há urgência, não há indignação. Carla Zambelli, condenada. O processo se arrasta. Nicolas Ferreira, com seus discursos de ódio, tudo normal. O regimento é rígido seletivo, ele só se aplica à esquerda combativo. Hugo Mocha não é um político qualquer. Ele é a síntese do que há de pior na política brasileira. Ele combina o patrimonialismo arcaico do coronel do sertão, que rouba a verba de asfalto, com a sofisticação cínica do operador financeiro de Brasília, que lava dinheiro em imóveis de luxo. Ele é o inimigo do povo porque ele privatiza o Estado para benefício familiar. Ele é o inimigo do povo porque protege golpistas em troca de blindagem pessoal. Ele é o inimigo do povo porque censura a imprensa e a oposição quando a verdade se aproxima demais do seu trono. O incidente de ontem, o apagão da TV Câmara, foi um aviso. Se eles puderem, eles apagarão a nossa história. Eles apagarão os nossos direitos. Eles transformarão o Congresso num clube privado, onde a lei não entra. Mas o tiro saiu pela culatra. A imagem de Glauber sendo arrastado não mostrou a fraqueza da oposição. Mostrou o medo do tirano. Hugo Mocha está com medo. O apartamento de R$125 mil é o fio solto que pode desmontar todo o novelo. E nós, aqui do Estopim, vamos continuar puxando esse fio. Não deixem que o corte de sinal corte também a sua consciência. Espalhem este dossiê. Falem sobre a Medeiros e Medeiros. Falem sobre a Operação Outside. Perguntem, de onde vem o dinheiro, deputado Mocha? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para libertar o Brasil desse sequestro institucional. Eu sou Sofia Mendes. Eu sou Alfredo Andrade. E nós somos a Resistência Informativa. Força, Glauber. E para Hugo Mocha eu digo, a sua blindagem é de papel e a chuva da verdade está chegando.